Paróquia da Piedade realiza trabalho de desinfestação de cumpis no santuário. Câmara Municipal passa a ter a Escola do Legislativo. O município promove ação voltada para a proteção dos animais. A história do clássico Cinderela retratada pela dança. No quadro de entrevista, o juiz da Vara da Família, Infância e Juventude, Joaquim Gamonal, em um debate sobre doação de crianças. O Grupo Ponto de Partida e Meninos de Araçuaí apresentam o Cortejo de Reis, de 13 a 15, na estação Ponto de Partida. Um espetáculo que vem vestido de cores, fitas, rendas, estandartes e muita folia, mas embrulhados em ternuras, cantando música do mundo inteiro, como se todos os povos se juntassem para, nesse dia, celebrar a vida que se anuncia nova e eterna no menino. Em preservação ao Santuário da Piedade, a paróquia realiza trabalho de desinfestação de retábulos dos altares. A imunização abrangeu parte das duas torres dos sinos e do relógio do altar do Sagrado Coração de Jesus, um dos altares laterais mais danificados, no altar-mor, no cômodo atrás do altar principal, e nas duas colunas do coro, que estavam muito infestadas pelos cupins. Carolina Rocha, da empresa responsável pela execução dos trabalhos, dá detalhes do processo. O santuário está com alguns problemas de cupim de madeira seca, né, que chama o nome científico Cryptothermes brevis, e a gente está fazendo um combate, né, uma descupinização, né, em algumas partes específicas, como o trono. Nós vamos mexer no retábulo do Sagrado Coração, mexemos no coro. Então são alguns pontos específicos, porque a igreja acho que está passando por um levantamento, um projeto maior, futuro, mas eram pontos que estavam com maior problema, mais danificado, então nós fomos chamados para fazer esse reparo mais de imediato. São produtos específicos para esse tipo de trabalho? São produtos específicos, regulamentados pelo IFAM, né, específicos para controle de cupim. O investimento foi de exatamente R$ 10.966,22. Recurso este de uma campanha que a paróquia promoveu durante o Jubileu da Piedade, em setembro do ano passado. Por isso, o santuário ficou fechado de segunda a quinta-feira. Campeonato de truco reúne mais de 30 competidores. A 9ª edição do Campeonato de Truco, promovido pelo Grêmio Recreativo Rodrigo Silva, contou com a participação de 32 competidores. A dupla campeã foi Marquinho e José Maria. O evento, uma das ações do Grêmio, aconteceu no dia 1º de dezembro. Câmara Municipal implanta a Escola do Legislativo. Algumas dicas da Polícia Militar para evitar cair em golpes. Esses são alguns dos assuntos aqui no nosso próximo bloco, no Resenha. Veja a seguir. Você sabia que a Câmara de Dirigentes Lojistas de Barbacena atua de forma direta com o consumidor? Exatamente! Na CDL, além de fazer consultas SPC e Serasa, você tem um alerta de documentos, certificado digital, SPC Avisa e o cadastro positivo, serviço que poderá trazer facilidade nas compras, melhores condições comerciais, mais facilidade na aprovação de empréstimos e possibilidades de juros mais baixos. Vá até a CDL para mais informações. CDL Barbacena. Aqui você pode mais. Rua 15 de novembro, 62, Sala 103, no centro de Barbacena. Fórum Debate Direitos da Pessoa com Deficiência. O segundo Fórum dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi realizado na Câmara Municipal com a participação de diversos órgãos. Na pauta, as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com algumas deficiências. Golpes aplicados por estelionatários têm sido cada vez mais frequentes no país. Todo cuidado é pouco. Durante esse mês de dezembro, vamos estar passando para vocês várias dicas enviadas pela Polícia Militar para evitar que você caia nestes golpes. Não ande com grande quantidade de dinheiro nos bolsos ou em carteiras. Sempre que possível, utilize cheques ou cartões, pois é mais fácil realizar o cancelamento. Não aceite a ajuda de estranhos, principalmente quando estiver com uma grande quantia em dinheiro.
Caso esteja com grandes valores, é importante dirigir a uma agência bancária o quanto antes para realizar o depósito. Desconfie de pessoas desconhecidas que se aproximam oferecendo qualquer tipo de vantagem econômica ou recompensa. Não comente a respeito do quanto você irá ao banco realizar depósito ou quando vai precisar sair com esses valores. Faça com o máximo de restrição e discrição. Câmara Municipal de Barbacena implanta a Escola do Legislativo. A inauguração da Escola do Legislativo se deu na noite do dia 5 em um evento realizado na Câmara Municipal, quando o professor Antônio Calhau de Rezende, da Assembleia Legislativa de Minas, explicou detalhadamente o papel da escola. Um trabalho com foco na promoção de capacitação para vereadores, funcionários legislativos e até do executivo e a grupo de pessoas da população. Quem explica sobre o funcionamento da escola é o autor do projeto que culminou na implantação da escola do Legislativo em Barbacena, vereador Everton Horta. Bom, a escola do Legislativo é um projeto que desde já eu agradeço a todos os vereadores que acompanharam e aprovaram este projeto aqui na Câmara Municipal em julho. E nós estamos iniciando esse projeto agora. O funcionamento da Escola do Legislativo será para a capacitação dos vereadores aqui no município de Barbacena e certamente também em região. Entrei em contato com alguns vereadores da região aqui, de cidades circunvizinhas, que vão estar participando deste projeto aqui conosco. Essa capacitação em loco gerará realmente para nós um custo mais baixo para que o vereador ele possa exercer o seu mandato com excelência. Porque a nossa proposta é trazer os profissionais aqui em Barbacena para lecionar para os vereadores estarem capacitados. Isso é importante, contribuirá com certeza para o desenvolvimento do trabalho do vereador. Sim, são três frentes que nós vamos estar trabalhando em relação aqui à Escola do Legislativo. A primeira é a capacitação, que nós temos feito aqui. A segunda vai ser os cursos, simpósios, feitos com parceria com as instituições. E também a terceira frente são as palestras informais que nós vamos trabalhar para toda a população. Ainda na programação, teve reflexão sobre planejamento e orçamento público, poder legislativo e cidadania. A Escola do Legislativo de Barbacena conta com a parceria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Natanael e Aruna venceram o Campeonato Mineiro de Xadrez. A grande final teve como palco a cidade de Barbacena, dia 2 de dezembro. Natanael Mota, 28 anos, natural da cidade de Três Corações, venceu na categoria absoluto. E Aruana, de 27 anos, sagrou-se campeã no feminino, sendo a tricampeã na competição. No dia 22 de dezembro, Barbacena vai sediar a disputa do Mineiro Blitz, com início às 14 horas, no Plaza Shopping. Um evento em que as personagens são os animais com destaque para sua proteção. Grupo Cita de Davi apresenta Peregrinos de Belém. Veja a seguir. Há mais de 13 anos atuando em Barbacena e região, o COIMED, Odontologia e Medicina, se aprimora continuamente, trabalhando com profissionais especialistas e buscando novas tecnologias, visando o conforto, segurança e o melhor atendimento técnico e pessoal a seus pacientes. E nesta busca pela plena satisfação dos seus clientes, ampliou sua atuação abrangendo atendimento em psicologia, dermatologia, nutrologia, cardiologia e podologia clínica, oferecendo um local completo destinado à sua saúde com um suporte diferenciado. Cuide do sorriso e da saúde de sua família com o COIMED. COIMED, quem conhece, confia. O grupo Cita de Davi continua encantando a todos com suas apresentações, este ano com o espetáculo Peregrinos de Belém. A próxima será no dia 15, na Matriz do Bom Pastor, às 20 horas. No dia 22, embarca para Mariana, onde fará uma apresentação na Praça Gomes Freire. E no dia 6 de janeiro, também na Matriz do Bom Pastor, o Oratório de Natal, encerrando a sua temporada. Uma manhã com um olhar totalmente voltado para a proteção dos animais. Poder público e instituições promoveram uma ampla ação com foco na proteção dos animais. O evento teve como palco o Parque de Exposições de Barbacena, na sexta-feira, dia 7. A ecoterapia do Instituto Federal Sudeste de Minas, Campus Barbacena, mostrou a importância do animal no apoio às pessoas com diversos problemas. E como era um evento em que os artistas eram os animais,
Teve também a apresentação do Canil da Guarda Municipal e rondas ostensivas com cães da Polícia Militar, numa bela exibição dos animais. Castração de cães e gatos dos bairros 9 de Março e Santa Maria integrou a programação, numa atividade que vem acontecendo ao longo do ano. Exposição de cães pelo Canil Master Golder, diversos alunos participaram da ação social. A história de Cinderela contada através da dança. Alunos recebem certificado do Progeia. Veja aqui no resenha no próximo bloco. Há 28 anos no mercado de Barbacena e região, a Temperos Prático busca soluções práticas, otimizando o preparo dos alimentos, levando o melhor sabor à mesa das famílias. Pensando no seu bem-estar, a Temperos Prático utiliza somente ingredientes de qualidade, frescos e naturais, produzindo temperos, condimentos e molhos de forma artesanal, mantendo assim o sabor natural dos ingredientes. Surpreenda sua família e amigos. Com uma pitada de sabores vibrantes, a Temperos Prático dará um toque especial a seus pratos. O Conservatório Municipal apresenta cantata de Natal, dia 13, às 19 horas, no auditório do Conservatório, no prédio da antiga Agir, na Praça do Globo. Participação da Orquestra de Violões, alunos do Instituto Olhardal e convidados. Polícia Militar entrega certificado a alunos participantes do projeto. Mais um grupo de alunos receberam o certificado de participação do Programa de Educação Ambiental Progeia. Desta vez, foram os estudantes da Escola Municipal Inês Piacese. A cerimônia foi na quarta-feira, dia 5. O Programa de Educação Ambiental Progeia foi implantado pela Polícia Militar em todo o estado no ano 2015. Vale ressaltar, e com muito orgulho, que este programa teve origem aqui na cidade de Barbacena e no início se chamava Proeman. E os resultados foram tão positivos que a polícia resolveu expandir para toda Minas Gerais. Cinderela, um dos clássicos das histórias infantis, foi interpretado pelo balé do Plataforma da Dança, o tão conhecido Balé de Cefec, o espetáculo de dança mais aguardado pela população barbacenense. Nossa equipe acompanhou nos bastidores os minutos finais antes dos artistas da noite entrarem em cena. Uns mais concentrados, outros em movimentos e aquela agitação normal antes das cortinas se abrirem e o espetáculo começar. Conversamos com aqueles que interpretariam as personagens principais da noite. Clarissa Braga, que fez a Cinderela, e Robert Batista, o Príncipe. E como em todas as apresentações, antes de entrar em cena, aquele friozinho na barriga. Ah, sim, sempre tem, né? Cada vez que a gente sobe no palco é uma experiência diferente, é um sentimento único, alguma coisa nova acontece dentro da gente, fora também. E é sempre especial. Sempre tem esse nervosismo, sim. Quando começa o show, esse nervosismo se transforma em quê? Em amor dentro de mim, que é o que eu sinto pela dança. O nervosismo vai passando e o sentimento de estar no palco, de estar nesse mundo mágico que a dança permite para o bailarino, prevalece. Dá muito frio na barriga, sim. Igual ela falou, é muita responsabilidade pra gente, porque segurar um espetáculo não é fácil. Como que é o Robert quando começa o show, tá no palco interpretando? A gente deixa fluir. A gente esquece o problema que tem e deixa fluir tudo assim, naturalmente. Em um sincronismo perfeito e na ponta dos pés, a história de Cinderela ia sendo relatada a cada passo, a cada leveza dos movimentos de todo o corpo, que num conjunto de interpretação prendia total atenção das centenas de pessoas que se concentravam na plateia. O entra e sai de cada grupo, como se fosse o virar de uma página de um livro, deixava o público curioso e sempre na espera do que viria em seguir. Um espetáculo com mais de 100 pessoas em cena e das mais variadas idades. As crianças, sem a preocupação de aceitar totalmente o passo, algo comum das crianças, se divertiam no palco, com a responsabilidade de mostrar o seu papel dentro daquela história que encanta gerações. Mesmo com toda a experiência de palco e de coordenar todos os anos o espetáculo, Valéria relata minutos antes do espetáculo como fica a emoção.
Gente, o coração fica a mil, né? Porque os preparativos são muitos. A gente começa a preparar, na verdade, desde agosto. Aliás, desde o início do ano a gente já está pensando, né? E em agosto começam as coreografias, preparação de figurino. Então agora o coração da gente está pulando para fora, na expectativa, né, do que vai acontecer, porque foi tudo preparado com muito carinho por nós professores. Eu, a Lide, Raíssa, que estão ali na frente também. A equipe do Cefec em geral. Completando aquele contexto do espetáculo, um figurino rico em detalhes, que apresentava cada personagem dessa história que emociona a todos pela maneira como é o seu desenrolar para o final feliz. O espetáculo aconteceu no auditório da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a EPICAR, no dia 7 de dezembro. A vida passa, mas as lembranças são eternas. Um lugar para você se conectar com as melhores memórias já vividas, daquela pessoa especial que já não está entre nós. E invista em tranquilidade. Na compra de qualquer jazigo, nossa empresa ampara sua família com um seguro de vida por 1 ano. Parque Repouso da Saudade. Nosso quadro de entrevista aqui no programa Resenha, da TV Estação Minas, desta semana, o Dr. Gamonal, juiz de Direito da Vara da Família, da Infância e Juventude. Nós te agradecemos, doutor, por ter atendido nosso convite, está aqui com a gente falando dessa vez sobre adoção de crianças. Muito obrigado por atender o nosso convite. Estamos aí à disposição e agradecemos a oportunidade de trazer essas notícias para toda a comunidade. Bom, o senhor está aí há quanto tempo à frente da Vara da Família, da Infância e Juventude aqui de Barbacena e atende outras cidades também da região, é isso? Eu sou juiz em Barbacena há 23 anos. Já há 20 anos quase na Vara de Família e há cerca de 11 anos com a incumbência também de Infância e Juventude. Bom, nós tivemos aí recentemente, doutor, a imprensa toda divulgou, foi essa questão desse bebê que foi abandonado na cidade de Ressaquinha, que veio para Barbacena, para Santa Casa. Quando acontece um caso desse, este bebê, ele já vai direto para a adoção ou primeiro se tenta localizar os pais, quem abandonou? Qual que é o processo? Bom, é uma coisa muito rápida, até pela própria condição da criança que precisa de cuidados, mas assim que a criança vem, é levada ao hospital ou já é liberada, a Vara da Infância já foi contactada e já começa a fazer umas diligências através dos comissários da Infância e Juventude, juntamente com o trabalho que a polícia está já desenvolvendo nesse momento, porque quando vem a notícia é chamada também a polícia. E se há algum indício de quem tenha deixado ali a criança, a Vara da Infância também faz contato. Porque naturalmente as pessoas, quando ouvem isso, dizem, nossa, que desalmada. Mas nós não podemos pré-julgar, não sabemos o motivo pelo qual a criança foi deixada ali, se foi a vontade da mãe, se foi contra a vontade da mãe, pode haver uma desavença familiar e às vezes a própria mãe não tomou conhecimento. Então, diante de umas primeiras diligências, nós já formamos um quadro onde nós temos uma ideia do que aconteceu. Como a criança precisa de ter uma família, e naturalmente, se ela foi liberada também pelo hospital, onde ela faz alguns exames, nós chamamos uma família acolhedora, que normalmente é uma família que está cadastrada para adoção, e essa família recebe a criança não como uma criança já colocada em adoção, mas como uma criança que precisa de alguém que ajude a cuidar dela. Daí chamado família acolhedora, que acolhe aquela criança. Não ainda para adoção, mas para ser acolhida, para ser tratada, para ser protegida. Normalmente esse primeiro ponto, essa primeira fase, ela pode durar 10, 20, 30 dias. Essa criança já com uma família que está querendo adotar, mas que ainda não está com aquela criança dada pelo Poder Judiciário para adoção. Nesses 20, 30, 10 dias, depende de cada caso, nós fazemos as diligências e, se já chegamos à conclusão de que ninguém sabe quem deixou,
já estamos num passo seguinte para colocar em adoção. Se, no entanto, nós descobrimos quem é a mãe, o pai ou alguém da família extensa, nós também já teremos chamado essas pessoas, e se ficar caracterizado que foi realmente um abandono da mãe por vontade própria, nós aí sim colocamos em adoção. Porque a lei diz que perderá, por ordem judicial, o poder familiar os pais que abandonarem o filho. E esse é um caso de abandono. Nesse caso concreto que você diz, as primeiras análises, as primeiras investigações não levaram, naqueles primeiros dias, a ninguém que pudesse ser apontado como quem deixou a criança ali, se foi um homem, uma mulher, um casal, e nem sabemos quem é a mãe. Então, essa criança está com uma família, que era a primeira família no cadastro, a família mais antiga esperando uma criança, e ela está como família acolhedora. Ou seja, ainda não está adotando, mas se essa criança for realmente colocada em adoção, a preferência é dessa família que já está cadastrada. E é muito comum dentro da nossa região esse tipo de situação de abandono? De abandono assim não. Nós temos mais casos de mães e pais, mas em geral mães, que entregam o filho de forma irregular para um casal, seja da cidade, seja de fora da cidade. Esse ano tivemos um casal de São Paulo que tentou registrar uma criança aqui como se fosse deles e na realidade foi entregue por uma moça para eles. O cartório desconfiou, fez o contato com a vara de família, imediatamente a polícia foi chamada, foi prendida, foi feita a prisão do casal, a criança apreendida e levada para um abrigo, porque nós temos também uma instituição que pode cuidar se eu não tiver colocado em nenhuma família. E depois disso, essa criança, constatado que a mãe tinha entregue de forma irregular para adoção, a lei também, no artigo 1638 do Código Civil, diz que perderá a guarda a mãe que entregar a criança de forma irregular. A guarda e o poder familiar, aquele que entregar a criança de forma irregular para adoção. Então, essa criança desse caso, que foi no início do ano, também já foi colocada em adoção. Esse já foi colocado porque ficou constatado que a mãe, de forma deliberada, foi a um cartório e estava tentando, junto com o casal de outra cidade, registrar a criança como se fosse desse casal. E aí acabou que esta é uma situação bem mais objetiva, porque nós pegamos em flagrante. Então, a criança já foi colocada para adoção. Diferente nesse caso que você disse aí, recente de Ressaquinha, que ainda estão em investigações, eu não posso fornecer maiores dados por questão de sigilo das investigações, mas de qualquer forma, até agora, nós não colocamos a criança em adoção, mas ela já está com a primeira família cadastrada e que, se essa criança for colocada realmente para adoção, e deve ser, pelo que já as investigações indicam, esse casal irá então ingressar com uma ação pedindo a adoção da criança. E hoje nós temos aí muitas crianças nesse processo para serem adotadas? Bom, na prática, hoje nós temos em Barbacena, no nosso cadastro local, nós temos 63 famílias aguardando adoção. 63 famílias que foram aprovadas através de um processo próprio que existe. Eles têm que fazer o requerimento e aí nós damos um curso preparatório para que eles saibam exatamente quais são as normas, o que é adoção. Depois disso, eles recebem e são chamados pela assistente social, pela psicóloga. É feito um trabalho que, em geral, dura de 1 a 4, 5 meses. Vem, então, o relatório social e o relatório psicológico. Ouve-se o casal ou a pessoa interessada, porque não necessariamente tem que ser casal. Ouve-se, às vezes, os filhos, quando eles têm filhos, se eles estão de acordo com a adoção. Vem um parecer, vai ao Ministério Público, a promotora de justiça, doutora Giovana, dá o parecer dela, pode fazer algum requerimento, alguma coisa, e vem para o Poder Judiciário, para o juiz dar a sentença. A partir do momento que o juiz sentenciou, o nome daquele cadastrado vai para o Cadastro Nacional de Adoção, que é gerido pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ,
e ele integra um cadastro local, que por sua vez faz parte de um cadastro estadual, que por sua vez passa a fazer parte de um cadastro nacional, e a gente passa a ter como se fossem 3 cadastros, que se resume no cadastro nacional, subdividido nos cadastros dos estados e subdividido nos cadastros dos municípios. Quando então eu digo que nós temos 63 cadastrados, significa que hoje em Barbacena existem 63 pessoas ou famílias devidamente inscritas e aprovadas como possíveis adotantes. Desses 63, hoje eu tenho 4, já com as crianças. Esses 4 já estão em processo de adoção, já estão com seus advogados ou já estão com os processos em andamento, sendo verificado que eles já previamente cadastrados, aprovados, são famílias idôneas, famílias aptas a receber uma criança, e se aquela situação se permanece e eles manifestam realmente queremos ficar, vem a sentença de adoção. Então hoje tem 4 já com as crianças e tem 59 no que a gente chama de lista de espera. Tá. E hoje são muitas crianças na nossa região, assim, que aparecem para adoção, ou que o senhor fala assim, não só bebês, nós temos crianças maiores e adolescentes também? Quando a gente fala de recém-nascido, pequenininho, é uma coisa mais rápida. Hoje nós temos em torno de 8 adolescentes e 2 crianças que já estão aptas a serem adotadas, mas que não tem nenhum casal ou nenhuma família que queira adotá-los. Há um mito, há uma notícia que se vê normalmente na imprensa, que existem 40 mil famílias esperando para adotar e que existem 5 mil crianças aptas a serem adotadas. O que acontece na realidade é que essas 5 mil que estão aptas a serem adotadas, nenhum daqueles 40 mil aprovados querem. Por quê? Já são adolescentes, já têm às vezes um histórico de vida mais complicado, tem alguns com doenças mentais graves, tem pessoas que, mesmo estando aptas a serem adotados, crianças e adolescentes, não querem ser adotadas, porque nós temos que respeitar a vontade. Afinal de contas, o que vale é o melhor interesse da criança e do adolescente. Então eu não posso pegar um adolescente de 12 anos ou de 15 anos, ou mesmo uma criança de 10 e falar assim, você vai ser adotado, porque eu sou o juiz e estou mandando. Não. A psicóloga conversa com eles e alguns dizem, não, eu não quero ser adotado, eu quero voltar para minha família. Às vezes, eles já foram até destituídos do poder familiar, porque os pais sumiram, morreram, ou já têm problemas gravíssimos, estão condenados, ou estão, infelizmente, em situação de rua, aí há anos sem uma possibilidade de melhora, mas essas crianças ou esses adolescentes, não, mas eu quero meu pai, eu quero a minha mãe está doente, a minha mãe está internada com problema mental, mas eu quero ser filho dela, e aí eu não obrigo a adotar. Então, dessas supostas 5 mil crianças no Brasil que estão aptas a serem adotadas, só não são adotadas porque esses 40 mil casais ou famílias que estão aptos a adotar não querem, porque senão nós diminuiríamos para 35 mil. Pega essas 5 mil, entrega para 5 mil, dos 40 cai para 35. Prefere mais o recém-nascido. Exatamente. É uma cultura do Brasil e a gente tem que respeitar. Normalmente as famílias brasileiras querem adotar, de preferência recém-nascidos ou então no máximo até 3 anos de idade. Às vezes até 5 anos de idade alguns aceitam. Então nós temos essas dificuldades e aí é que eu digo, se eu tenho hoje 63 aptos a adotarem e tenho cerca de 8 a 10 nos abrigos prontos para serem adotados, por que eu não dou adoção? Porque as famílias não querem e eu também não posso obrigá-las. Toda família, quando é aprovada no cadastro, ela preenche um relatório que vai formar o perfil que ela quer. Então ela escolhe a idade, desde recém-nascido até 17 anos, 11 meses e 29 dias.
ela escolhe a cor ou a raça, branco, amarelo, negro, pardo ou indígena. Ela escolhe se aceita que essa criança ou adolescente tenha ou não doença e vem no cadastro, aceita com HIV, aceita com outras doenças, aceita com problemas mentais, com problemas de deficiência física. Eles dizem se aceita ou não. Eles dizem também de onde eles aceitam adotar, por exemplo, tem os estados brasileiros, a pessoa pode dizer, eu aceito de qualquer estado do Brasil, ou só aceito mineiro, ou só aceito carioca, ou mineiro, carioca, paulista. Então quem faz o cadastro em Barbacena está apto a adotar de qualquer outra cidade do país? Sim. Hoje só se pode cadastrar em um lugar, através do CPF. Antigamente, se cadastrava em Barbacena, em Belo Horizonte, em Alto Rio Doce, você fazia 20, 30 cadastros. Hoje, como há uma organização muito boa pelo Conselho Nacional de Justiça, faz-se isso pelo CPF. Então, fez uma vez em Barbacena, não vai fazer em outro lugar. Pode até transferir o cadastro feito em Barbacena para Manaus, caso a pessoa mude de Barbacena e vai para Manaus. Mas uma vez transferido para Manaus, ele entra no cadastro local de Manaus. Continuando em Barbacena, ele fica no cadastro de Barbacena. Porque quando surge, por exemplo, uma criança para ser adotada em Barbacena, a preferência é de quem fez cadastro em Barbacena? Sim, pelo seguinte, quando aparece uma criança para ser adotada, o nosso serviço social busca no cadastro CNJ, através do acesso de uma senha, o nome das famílias cadastradas em Barbacena. E naquele cadastro nós podemos ver que às vezes o primeiro colocado, o mais antigo, não quer uma criança mineira ou de Barbacena, ele prefere do Rio de Janeiro. Alguns fazem assim porque não querem um vínculo de contato com a família de origem, que às vezes é de Barbacena, cidade, acaba a pessoa se vendo, e às vezes muitos não querem isso. Então, quando nós abrimos o cadastro e pegamos o mais antigo, esse mais antigo nós olhamos, ele aceita recém-nascido ou até 3 anos de idade. Então, a criança é recém-nascida, atende a ele. Ele quer menina, mas o que foi encontrado em Ressaquinha é menino. Então, ele já está fora, nós passamos para o segundo. O segundo aceita até 3 anos, ótimo, está adequado. Aceita menino, tudo bem, mas o menino, se for branco e ele quer negro, ele já está fora. Nós fazemos esse trabalho. Se eventualmente, uma vez tentado nos nossos 63 atuais cadastrados, não encontrarmos ninguém, nós procuramos no cadastro do Estado. E aí eu posso procurar em Juiz de Fora, em Lafayette e tantas cidades de Minas. Se eventualmente em Minas eu não conseguir, eu busco no cadastro nacional. Naturalmente, quando nós fazemos isso, nós estamos atendendo àquelas famílias que se cadastraram e verificado o perfil. Porque, por exemplo, se hoje eu tenho lá uma criança de 11 anos de idade, que tem uma irmã de 9 anos de idade, e ambos têm problemas mentais. Não muito graves, que não permitam eles terem uma certa noção, mas realmente você verificaria, bastando olhar, que eles têm problemas. Nós não conseguimos em Barbacena, nós não conseguimos em Minas e nem no Brasil. Por quê? Porque além deles serem já de idade mais adiante, eles têm problemas mentais irreversíveis do ponto de vista médico e, além do mais, a lei diz que preferencialmente temos que manter juntos os irmãos. Então, eu tenho que procurar uma família que aceita de 9 e 11, uma família que aceite pessoas com problemas mentais irreversíveis e, além do mais, tem que levar os 2 irmãos. Isso dificulta. Quando isso não é conseguido, eu então posso, uma vez que eu não consegui no Brasil, separar os irmãos, tentar dar em adoção o de 9 para uma família e o de 11 para outra família. E mesmo assim a gente encontra dificuldades. E quando se depara com um caso desse e não consegue que sejam adotados? O que Eles acontece? continuam no abrigo,
já destituídos do poder familiar, ou seja, estão aptos a serem adotados, e eles já estão conosco há 2 anos. A lei hoje diz que a criança e o adolescente só podem ficar 1 ano e meio, 18 meses, no cadastro e institucionalizado, no cadastro não, institucionalizado, ou seja, num abrigo, e que, uma vez inserido o nome dele no cadastro, se nesse 1 ano e meio não conseguir, o juiz então fundamenta, olha, ele continua no cadastro e no abrigo, mas ninguém quer adotá-los. E aí eles vão continuando no abrigo mesmo depois desse 1 ano e meio, e o juiz tendo que fundamentar a cada 3 meses se conseguiu ou se não conseguiu. Pode ser que ao longo dos tempos apareça alguém da família, um tio, uma tia que mora fora, ou que tal, ou que antes era menor e que agora já tem 20 anos de idade e queira ficar com aqueles 2. Se não ficarem aos 18 anos, eles não são mais adolescentes, nem crianças, são adultos. E aí, se não tiver condição de ser adotados, eles vão passar para a responsabilidade dos entes públicos, já não mais como criança, mas como um adulto incapaz. E aí, hoje nós temos essas casas que acolhem essas pessoas, essas casas terapêuticas, e essas crianças e adolescentes acabam virando adultos, mas ainda incapazes do ponto de vista mental, a ter que ser assim. Mas sempre acontece de alguém da família aparecer, já passado muitos anos, alguém vai e tem realmente uma compaixão e costuma ficar. Bom, para a gente entender melhor, o senhor disse aí que não precisa ser necessariamente casal para adotar. Então, sim, uma pessoa solteira que quer lhe adotar uma criança, é possível? É possível. Desde que passe por todo o processo. Pode ser solteiro, solteira, pode ser homoafetivo, pode ser um casal homoafetivo, 2 homens ou 2 mulheres, pode ser o homoafetivo solteiro, sozinho, não há restrição. Eles se cadastram e, naturalmente, há um processo de estudo social, estudo psicológico, independente de ser casado, de ser solteiro, de ser hétero ou homoafetivo, há uma análise, pode haver aprovação ou até desaprovação, não pela opção sexual, mas pelo quadro geral. Nós já indeferimos casos de homoafetivos, como já indeferimos casos de hétero, que às vezes um casal está querendo uma criança para ser companhia da minha mulher, porque nós já estamos com 50 e poucos anos de idade, então precisamos de alguém para fazer companhia, e às vezes você vê que o objetivo não é ter um filho, e sim uma companhia. Então algumas vezes vem pareceres contrários, porque aquelas pessoas psicologicamente não estavam querendo adotar, estavam querendo alguém para fazer companhia. Um filho faz companhia para o pai, mas não com esse objetivo, como falo. A gente vê assim, muitos casais que têm filhos, mas que adotam uma criança. Esta criança que está sendo adotada, ela tem os mesmos direitos do que aquele filho mesmo, que o casal já tinha? Sim, independente do casal ter ou não ter filho, uma vez adotado, a criança tem todos os direitos como se filho legítimo fosse. Então, se tem 2 filhos e o casal vem a falecer, a desencarnar, e fica uma herança, a herança é para os 3, os 2 filhos tidos como legítimos ou consanguíneos ou registrais e mais o filho adotivo. Tem diferença? Não. Não tem diferença porque, na prática, quando se adota, cancela-se o registro anterior e coloca-se no novo registro o nome dos pais, como pais são da mesma forma dos consanguíneos, chamados legítimos, como esse outro. Então não há nenhuma diferença no registro de nascimento nem na certidão de nascimento. Então, uma vez aberta a sucessão, começado o inventário, apresenta-se a certidão de tantos quantos forem legítimos e de tantos quantos forem adotados. Os direitos são os mesmos, não se volta atrás, não pode o casal que adotou falar assim, olha, já tem 2 anos, mas eu estou vendo que não é isso que eu quero. É como se ele chegasse para Deus e falasse, eu tive 2 filhos, mas eu não estou querendo, eu estou devolvendo para o senhor. Não é mercadoria, né? Não é mercadoria. Logicamente, como até com filhos legítimos existem problemas, problemas também existem com filhos adotivos. E a gente só fala filho adotivo aqui para efeito didático, mas não existe filho adotivo, existe filho.
Então, você não devolve o filho legítimo para ninguém, você não devolve o filho que você adotou para ninguém. E o que acontece se der um problema e o casal abandonar aquela criança ou aquela criança sair de casa? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceria se fosse o filho registral, consanguíneo. Os pais podem responder pelo abandono dos filhos, os filhos podem ser recolhidos a um abrigo se não respeitam esses pais que o adotaram, mas não é porque é adotivo ou não. Os pais respondem pelos seus atos, os filhos respondem pelos seus atos, e se for um filho adotivo que não fica mais com o pai e provoca desordem, vai para um abrigo, como um filho consanguíneo também vai para um abrigo e vai ter o tratamento socioeducativo, socioafetivo, todo que for possível ao município fazer. Eu vivenciei um caso, doutor, assim, que a avó que cuidava da criança e ela não quis mais, chegou na casa de um casal e falou assim, olha, vocês não podem ter filhos, está aqui hoje a filha de vocês. Como que fica uma situação dela? Hoje o casal fez todo o processo legal, adotou a criança e hoje cuida da filha muito bem. Né? Como que fica essa questão quando uma avó ou o pai faz isso? A lei, já há alguns anos, proíbe essa adoção personalizada. Aquilo que eu pego o filho e vou e entrego para um casal X ou Y. Por que isso? Porque nós já tivemos muitos problemas com comercialização de crianças, com não adaptação daquele que pega e às vezes não adota e vai ficando com a criança e depois quer devolver para a justiça. Quando não há uma preparação da família que acolhe aquela criança, as chances de dar errado são maiores. Hoje nós fazemos todo um trabalho que demora de 2, 3, 4, 5, 6 meses para preparar essa família. Algumas famílias que estão lá querendo se cadastrar costumam desistir quando percebem que não é simplesmente um brinquedinho que você pega e se não gostar você devolve. E aí a lei proibiu isso porque já houve inclusive tráfico internacional de crianças para fins de retirada de órgãos para venda no mercado europeu, americano. E aí a criança era entregue para alguém que se apresentava e que tinha... A coisa era tão séria que havia agentes, igual nós sabemos que tem agentes para o futebol, que vê o garoto que joga bem para indicar para o melhor time do mundo, que é o Atlético Mineiro, ou o Flamengo, que é o segundo melhor. Acaba que também havia pessoas infiltradas nas comunidades, principalmente nas zonas rurais, para, sabendo que alguém ia ter uma criança e que estava com pouca condição, oferecer a ela algumas vantagens. Olha, te dá aí um dinheiro, te dá uma cesta básica, te ajuda, e estão querendo. E trazia um casal de fora, como se fosse um casal interessado em adotar. Aquele casal pegava a criança, levava e já entregava para uma quadrilha internacional, vendia, e isso, a criança ia embora de alguma forma clandestina, abria-se a criança, ou seja, matava-se a criança e retirava os órgãos para venda. Já aconteceu isso em Barbacena com um casal do Rio de Janeiro há 20 anos. Houve uma investigação da Polícia do Rio de Janeiro e chegou a alguns casais de Barbacena cujas crianças tinham sido entregues assim e nunca mais foram encontradas. Pode ser até que essas crianças estejam bem, Deus queira, mas pode ser que tenham sido objeto de comércio. Então, por força de todo esse desmando, a lei hoje não admite. Quem pode dar em adoção é a vara da infância e juventude de cada comarca. Se alguém quer entregar uma criança, seja que está para nascer, muitas gestantes vão lá e falam, eu não quero o filho, ela tem que ir lá avisar e quando nasce nós pegamos a criança e encaminhamos, seja porque já nasceu e não quer cuidar, vai lá e entrega, nós fazemos da mesma forma, seja quando há algumas denúncias ao Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar vai e retira essa criança da família e há todo um processo até verificar se pode voltar para a família ou não. Em qualquer dessas circunstâncias, somente a vara da família, da infância e juventude, é quem pode dirigir aos casais previamente cadastrados ou, se não for cadastrado, que seja da família extensa. A um tio, a um primo, a um irmão, há preferência sobre os casais cadastrados, porque o interesse é manter a criança no seio da família de origem. Mas se ninguém dessa família de origem tem condições ou quer, a criança tem que ir para alguém do cadastro,
que somente a vara da infância e juventude de cada comarca tem o poder de direcionar. No caso que você diz, existem muitos casos que a mãe sumiu no mundo e deixou com a avó. Aí tudo é muito bonitinho, pequenininho, não anda, não fala, não desobedece, pelo menos ostensivamente, mas quando chega aos 7, 8 anos de idade, começa a já ter pernas para correr, voz para falar o que não deve, e aí não quer ir à escola, não respeita a avó, e a avó ainda tenta 1 ano, 2, 3 e vai e entrega para uma vizinha. Essa criança já tem 8, 10 anos de idade. O correto é procurar a vara de família, para vara de família, infância e juventude, né, porque aqui em Barbacena é acumulado família, infância e juventude, mas é a vara da infância e juventude que vai encaminhar essa criança para alguém do cadastro. O que acontece, no entanto, é que se aqueles que já estão conosco de 8, 10 anos não encontram ninguém do cadastro que queira adotá-los, por que eu vou tirar dessa família que já está com essa criança há 1, 2, 3 anos, com uma criança de 8, 10, 12 anos de idade, já adolescente, para ficar num abrigo? Se eu não tenho ninguém que adote os 8 ou 10 dessa faixa etária que eu tenho, por que eu vou querer, ao invés de 10, ter 11 retirando dessa família? Então, quando há uma irregularidade dessa, nós vamos atuar para verificar se aquela família que já está com essa criança de 10 anos, a 6 meses, a 1 ano, a 2, se ela está cuidando bem, porque o melhor interesse da criança é o que prevalece. Está cuidando bem, a criança passou a respeitar, a criança está estudando, está bem cuidada, independente da condição financeira da família, isso não interessa. O que interessa é a idoneidade moral, espiritual e a vontade e o trabalho de pai e de mãe. Se está tudo correto, nós então podemos deixar sob guarda, que não é adoção, ou sobre a própria adoção, se a família quiser. Agora, quando isso acontece com crianças até 4, 5, 6 anos de idade, se nós tomamos conhecimento disso logo no início, a ordem legal é retirar essa criança e colocar numa outra família, porque de 3, 4, 2 anos de idade, muitos do cadastro querem adotar. Já os de 10, 12, infelizmente, nós não temos adotantes. Então, cada caso é um caso. Quando há uma irregularidade, mas já se posterga, já se faz essa irregularidade há 5, 6 anos, você vai lá e verifica. A criança está bem? Tá. Não seria humano, não seria, do ponto de vista humanitário, correto eu retirar uma criança de 10 anos que já está 3, 4, 5, aquele casal já os chama de pai, de mãe, aos irmãos de irmãos, tá bem, para tirar e colocar no cadastro simplesmente pela força da lei. Vai ficar no cadastro? Vai. Ninguém adota, então eu deixo no abrigo até fazer 18? Jamais. Né? Bom, doutor, o senhor disse aí que nós temos aí mais de 60 famílias no cadastro em Barbacena. Qual que é o perfil que o senhor traça dessas famílias que aguardam para adotar? O perfil que você disse com relação às crianças? Não, as famílias que aguardam para adotar criança nesse cadastro. Aí nós temos de toda a ordem, nós temos pessoas de perfil, e aí o que você disse, eu poderia ter diversos ângulos, por exemplo, da condição financeira. Tem desde assalariados até a pessoas com alto poder aquisitivo. Do ponto de vista de tipos de família, 90% são de famílias tradicionais. Um pai e uma mãe casados ou em união estável já há tempos. Alguns com filhos já crescidos, outros não. Mães que não podem, mulheres que não podem ter filhos. 90%. 10% seria entre héteros, solteiros ou homoafetivos, solteiros ou em união estável. Tá? Na questão de interesse, todos eles querem, seja porque os filhos cresceram ou estão crescendo, seja porque não têm filhos, eles querem ter alguém, dar um afeto, dar realmente uma atenção, e é essa situação. Agora, no tocante ao que esses 63 casais querem, 90% querem crianças até 3 anos de idade. Desses 90, a maioria quer recém-nascido, mas aceita até 1 ano. Eles podem escolher, eu quero desde recém-nascido até 12 meses, até 15 meses, até 24 meses, até 36. A maioria quer com menos de 3 anos de idade.
30% a 40% aceitam grupos de irmãos. Eles também respondem a isso no questionário do perfil, se aceitam grupo de irmãos, e aí tem que decidir. Aceita 2, aceita 3, aceita 4 ou aceita 5 ou mais. E também tem que dizer se aceitam se forem gêmeos, porque às vezes são recém-nascidos, ou está aí com 1 ano de idade, mas são gêmeos. Recentemente nós demos em adoção 2 crianças de 3 anos de idade. E tinha muitos que queriam até 3 anos de idade, mas não queriam 2, não queriam gêmeos. Então foi para um casal que já estava ainda mais afastado, né, em termos da ordem cronológica, mas que aceitava grupos de irmãos ou aceitava gêmeos. Então eles respondem a tudo isso. Muito bom. Obrigado, doutor, por atender o nosso convite, mais uma vez, por estar aqui no Retém, falar de um assunto tão importante, como é bom ver esse trabalho sendo desenvolvido em Barbacena, com muita qualidade, quantas crianças que hoje foram adotadas estão aí no leito familiar, vivendo muito felizes. Nós agradecemos, senhor, por estar aqui com a gente. Nós é que agradecemos a oportunidade e dizendo que hoje o interesse da lei é arrumar uma família para essas crianças. Mas nós temos que nos preocupar também com as famílias, respeitar o que elas querem. Eu, sempre que posso, faço um apelo para essas adoções daqueles que não são tão jovens, porque até 2, 3, 4 anos de idade, com essa preferência, todos vão à adoção. Mas a partir do momento que atinge 5, 6, muitas famílias não querem adotar. E eu diria o seguinte, que essa adoção de crianças com 6, 7, às vezes 10 anos de idade, caso a caso, merece ser verificado por quem tem interesse. Por quê? Porque são crianças como os nossos filhos, como os recém-nascidos, que precisam de um lar. E não é porque tem 6 ou 8 ou 10 anos que vem com defeito, que vem com problemas que não podem ser sanados. O amor resolve tudo. O amor, segundo já nos disseram, cobre uma multidão de pecados. E também o amor consegue resolver aquelas dificuldades, aquelas falhas, aquelas manias que essas crianças tiveram e aprenderam, às vezes com um tratamento ou com uma família que não lhes deu a devida atenção. Sempre tem solução e nós temos no Brasil grupos que apoiam a adoção, que são pessoas que já adotaram e criaram grupos de apoio à adoção. Em Barbacena, recentemente, foi criado um desses grupos, está já em movimento, já esse ano, já vai nos ajudar agora no final do ano, nas festividades, nas coisas com as crianças, mas esses grupos têm mostrado, recentemente, agora no mês de novembro, teve no Mato Grosso o Encontro Nacional do ENAPA, dos grupos de adoção, e ficou constatado que 93% das crianças com mais de 5 anos, até adolescentes, que foram adotados, 93% dessas crianças que tinham problemas comportamentais nos abrigos, em casa, com diferença ou com dificuldades nas escolas, hoje são ótimos filhos. Perderam aquelas manias que tinham, aquela coisa às vezes de palavrões, de gestos que não são muito aceitos, passaram a ter interesse pela escola, passaram a ter interesse por uma família simplesmente porque receberam uma família estruturada que lhes deu esse amor, esse carinho, essa atenção. Muitas das vezes eles não aprendem porque infelizmente os pais não têm condição de lhes ensinar. Então eles acabam não aprendendo, desinteressando pela escola. Mas quando então vem uma família que adota alguém de 8 anos, mesmo que aquela criança esteja atrasada na escola, o amor, o carinho, a atenção, a dedicação faz com que elas comecem aos poucos a interessar, a aprender, há sempre um tratamento médico, uma medicação, um acompanhamento psicológico, e ao longo de 2, 3 anos após a adoção, ficou constatado que 93% dessas crianças e adolescentes que foram adotados, nós chamamos isso de adoção tardia, adotado já mais velho, 93% perderam aqueles hábitos ruins, aquelas ideias ruins, aquele desinteresse por família, por escola. Não tem aquela coisa, não, foi criado por uma família na bagunça, vai ser sempre na bagunça. Não é. Eu digo isso por
vivenciar em Barbacena, por ter assistido e assistir palestras de pessoas que mostram, são psicólogos, assistentes sociais, pais que já adotaram, mostrando que há sempre uma oportunidade. E sempre devemos pensar, porque Deus sempre nos dá oportunidade. Qual bom pai não deixa aberta a porta para o arrependimento dos seus filhos, para o erro dos seus filhos? Nós não podemos condenar essa juventude que infelizmente tiveram uma família desestruturada e estão hoje nos abrigos, a ficarem nos abrigos até os 18 anos e depois serem crianças sem referência. Isso pode nos trazer muito problema na comunidade e para o nosso coração, para a nossa resposta a Deus. O que fizeste de especial, como diz Mateus? Às vezes nós podemos ali estar tirando uma criança da marginalidade, colocando uma criança no seio de uma família e cuidando. Então, eu sempre peço que as pessoas analisem essas questões. E se quiserem orientações sobre como ter contato com essas crianças, sobre como ter acesso aos dados e às próprias crianças, podem procurar a Vara de Família, Infância e Juventude no Fórum, no Serviço Social, através dos nossos assistentes sociais e psicólogos, para que receba orientação. Nós podemos colocar essas famílias em contato com essas crianças de 6, 7, 8, até 16, 17 anos que estão aptos a serem adotados e, quem sabe, propiciar, se não uma adoção, pelo menos que eles apadrinhem essas crianças, que eles ajudem no estudo dessas crianças, porque muitas das vezes não querem adotar, mas se dispõem a pegar essa criança nas férias, nos feriados, ajudar em alguma orientação, porque realmente eu acho que o nosso papel aqui na Terra, como disse Jesus, é que sejamos seus colaboradores para implantarmos o reino de Deus aqui na Terra. E o reino de Deus é a lei do amor, é o amor. Se a gente puder se dedicar a essas crianças e a gente respeita aqueles que não queiram, porque cada um sabe realmente o que gosta, o que quer, o que pode fazer, mas eu agradeço a oportunidade da gente estar divulgando isso e hoje com esse recente grupo de adoção que está se criando em Barbacena, através da professora Aline, que é uma dos membros que tem mais contato conosco, ela é ali da Escola Pingo de Gente, no São José, ela também já adotou, então eles estão nos auxiliando e vão nos auxiliar cada vez mais para tentar fazer com que essas crianças tenham uma esperança, tenham um futuro melhor. Bom, nós vamos ficando por aqui, até a próxima semana, se Deus quiser.